Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda. Olá, Gastronodicas no ar para você que está no YouTube da Band News FM Rio. Bianca Teixeira, que cheiro desta mesa, Bibi. Gente, essa mesa tá sensacional. Estão sentindo o aroma desta mesa? Por favor, mergulhem nesse ceviche que está uma maravilha, mas a gente é muito feliz que a gente só traz talento nesse programa, né? E aqui, gente, é a bancada dos talentosos da gastronomia. Não importa se esse cara é estrelado, se não é, o que importa é que o cara sabe cozinhar como ninguém. E hoje a gente trouxe um mestre aqui, né? Ele comanda 6 cozinhas, sabia? 6 cozinhas? Ao mesmo tempo. Na Uma já é difícil. Um fogãozinho de 2 bocas já é difícil. Imagina 6 cozinhas. Um espacinho de 1.500 metros quadrados. É só isso. Um pouquinho. Que é o Fernando Ribeiro, gente, à frente. É chefe executivo do Giuseppe Square, que todo mundo acha que é uma praça de alimentação, mas não é. Só que não. Imagina um restaurante gigante que tem 6 cozinhas. Libera pizza, libera japonês. São as marcas do grupo Best Fork, né, Fernando? Exatamente. Que você vai contar pra gente que tem o Yusha, tem Nolita, tem Giuseppe Mar, tem Giuseppe Puro. Tem o Giuseppe Square. Tem o Giuseppe. Puro, né? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E Marcelo Torres, que é o dono dessa história toda, o presidente do grupo, o CEO, é um cara espetacular. Fernando, prazer Verdade. ter você aqui. Prazer todo meu. Prazer todo meu, tá? Tudo nosso, Fernando. Já reparou que ele não parece Popeye? Sou marinheiro. Sou Popeye. marinheiro. Gente, agora que eu tô maraca, eu falei que eu sou a Olivia Palito. Ai, maravilha, maravilha. Vamos tocar. Sou Brutus. Perfeito, Popeye. Olha, Literalmente. gente, nunca comprou barba, bem uma tamanho. mesa. Tá Brutus, vendo? Olivia e Popeye. Estão muito Só bem falta aqui. espinafre. Então, ó, Finge que o verdinho aqui é espinafre do é, manjericão. a gente Restaurante, tem essa tem demanda. supermercado aqui do lado. Vai que chega. Vai que chega. Fernando, você está no grupo já há 15 anos, 15 né? anos, exatamente. Ele vai falar, ele não se formou em gastronomia, ele tem a escola da gastronomia da vida. A melhor de todas, né? É verdade. A escola da gastronomia da vida que nos forma dia a dia. Isso é fantástico pra gente, né? Estou no grupo há 15 anos. Fui pegando autodidata, comecei no grupo como cozinheiro e ao longo disso a gente vem batalhando aí ao longo desses 15 anos, né, que na verdade é uma batalha. A gente está numa batalha Sim. todo dia, né? Lidar com fogão, lidar com gente, Lidar com comida, pessoas, lidar com né? pessoas. Fogo já é uma batalha. guerra, né? Fogo, literalmente, é verdade. E é muito prazeroso isso, é muito prazeroso. E o grupo é muito gostoso de trabalhar. Liderar um restaurante como o Giuseppe Square, com 6 em 1, como você acabou de pontuar, é fantástico, 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 fantástico. É literalmente um pegando fogo diário. Sábado, domingos, dias feriados, a gente tem aí um movimento de praticamente 1.000 pessoas por dia, às vezes mais, às vezes menos, mas enfim, é um movimento completamente atípico, final de semana, porque é literalmente uma loucura. Mas é uma loucura gostosa. Fernando, e você trabalha, né, com Marcelo Torres já há 15 anos, que para Isso. mim é um dos melhores restaurateurs do país. Verdade, Ele entende de absolutamente. vinho, entende de viagem. E eu me lembro que quando desde que eu comecei a frequentar o Giuseppe, também, há quase 15 anos atrás, eu vi o Fernando assim, porque lá você pedia, tinha uma bancada, e tem até hoje, com os peixes frescos que são pescados na hora, as carnes maravilhosas. E eu ficava assim, inebriada, vendo o Fernando pelo vidro, manuseando aquelas carnes todas. E eles, inclusive, foram divisor de água. De águas, né? Ali no Giuseppe, quando eles lançaram a picanha Supra-Sumo, que é uma marca do grupo, né? O próprio nome já diz, né, Bibi? Essa picanha Supra-Sumo, ela tem uma coisa especial que você Ela vai tem contar. uma história especial, né, na verdade. A picanha supra-sumo é um clássico, um patentizado do grupo e, bacanamente, é apenas assim o melhor do melhor da picanha. A gente trabalha com esse corte já... Picanha já é maravilhoso. Imagina a melhor do Supra-Sumo do melhor. Supra-Sumo. Jesus amado. É verdade, o melhor do melhor. A gente tem esse corte patentizado, é um corte que, de cada picanha, Nunca imaginei ter um nome patenteado de uma picanha. legal, bacana. Então a gente tem aí de uma peça de picanha de 1 quilo, de 1 quilo 200, 1 quilo 300, 1 quilo 800, enfim, a gente tira uma única e exclusiva peça, tá? Isso é um corte triangular que gera apenas 350 gramas de carne. É o melhor pedaço da picanha. É assim, o supra-sumo da supra-sumo. É incrível. Maciíssima, marmorizada, que a gente trabalha com carnes black, e de extrema maciez. Então, assim... E foi difícil aprender o mundo das carnes, porque carne,
Quando a gente É olha quem não complexo. entende, né? Você fala assim, tudo igual, Tudo mas igual. a gente sabe que absolutamente não é isso. Mas como é que você conseguiu entender o mundo das carnes? Porque tem o corte, tem o sabor, tem o tempo de assar, preparo, né? De exatamente. preparo, de tudo. E o corte, principalmente. Imagina você fatiar de qualquer jeito uma carne nobre, né? E Você como é que perde completamente o Como é que padrão, você né? entrou e conseguiu entender muito esse mundo, se aprofundar? Isso foi aos poucos mesmo, inserido dentro do grupo. O doutor Marcelo sempre traz corte, novidades para a gente dentro dos restaurantes deles. A gente está sempre aprimorando, sempre com novos cortes, sempre com novas carnes, dry age, ancho, picanha, filé mignon, black. Aquela com aquele osso aquela, maravilhoso. Exatamente. Como é que é o nome dela? É um steak? Como é que é o nome dela? Que ela tem um Não, osso. tem o Tibone, temos o steak, Tibone. que é totalmente Flintstones, né? O Bambam. O Tibone é maravilhoso, né? O Porterhouse é incrível. Porterhouse, é maravilhoso, nossa. né? Gente, são ele tá carnes- babando. Cuidado, a que gente- o Lacerda pode Eu tive a começar a sorte de infartar trabalhar aqui. no Giuseppe Leblon, no Giuseppe Grilo Leblon, então a gente tem todos esses cortes lá, né? O Tibone, o Porterhouse, a supra-sumo, o steak, a fraldinha, a maminha. Então a gente tem o nobre dos cortes assim a nosso favor. Então a gente tem um leque de opções bacana e a gente vai aprimorando, vendo o corte de cada carne, aprimorando sempre o melhor de Aí a cima. experiência E mesmo, a experiência dia a dia, você testar cortando, o testando corte. o corte, melhor carne, não é para cá, vamos para lá, que a gente pega, faz chega um novo produto, a gente testa esse produto 2, 3 vezes, às vezes para poder dar certo, você tem que ter faz-se vários testes para você ter um corte bacana, uma carne padrão, e isso é importante você manter o padrão, porque é a qualidade que você tem e que é o retorno que você dá, né? Isso é muito E importante. como é que é feita essa carne pro cliente, pro consumidor? Vocês usam brasa, vocês usam fogo a gás, enfim, como é que é o preparo dessa carne? Charbroiler, como é que é? A gente tem a churrasqueira hoje, a maioria das casas hoje é churrasqueira a gás, é muito mais ecológica, é muito Sim. mais saudável, é muito mais Incrível, sustentável. sustentável Total. também. E isso, retorno da carne é 100%. Né? A carne é claro, gostosa. A carne é gostosa, a carne tem qualidade, então, nesse sentido, fantástico, sem nenhum problema, te dá retorno 100%. A cocção da carne é super importante, porque chega num ponto bacana para o cliente, claro que o ponto é sempre ao gosto do cliente, isso é fundamental, mas é assim, 100% sem nenhum problema. A gente trabalha no Square, trabalha no grill já com essa churrasqueira de gás, a gás mesmo, incrível, sem nenhum problema. Então, assim, é muito mais ecológica, muito mais saudável. E A pergunta que não quer calar. Eu já vi, eu faço isso. Quando a pessoa pede uma peça de picanha e fala assim, sempre quis fazer essa pergunta para quem trabalha com carne. Eu quero a metade ao ponto do chefe, a metade mais pro mal passada. E o troço chega assim. Como é que consegue fazer isso, pelo amor de Deus? Bota a metade numa temperatura, como é que isso acontece? Porque é uma mágica. A pessoa tem falar, não, metade ao ponto e metade não. Eu falei, Jesus, eu faço muito isso. a Como é gente que tem é? a gente tem um jeitinho de trabalhar, que a gente desenvolve esse Tem jeitinho táticas, dentro da... Tem as táticas da gente, né? Os macetes de trabalho que a gente desenvolve. Lacerda aprende porque ele é churrasqueiro. Aprendeu isso? Eu gosto de picanha de um único jeito, né? Ao ponto. Ao ponto. Ao ponto. E tem até a tática de saber... Ao ponto do chefe, qual é, afinal? Pega o dedo e bota assim, ó. Agora Tá. aperta aqui. Isso. Você vai ver a maciez da carne. Agora Isso. bota o dedo mindinho. A carne... Não, assim, ó. Bota aqui. No dedo, isso. No dedo, assim. Dura. Dura. É. Bem Aqui passada. macia. Bem passada. Ah, não, para. Agora É bota sério? aqui. Os dois dedinhos aqui. Mal passado. Ah, não, para. Você sabe, tá Eu vou ficar vendo? treinando isso hoje em casa. Não, isso é Mal ótimo, passado, porque é o ponto, verdade. Você escolhe o ponto da carne aqui. Mas é incrível. Você pega o ponto da carne correto, você vai de acordo Sim. com o cliente, como eu acabei de falar. Você pega a carne, grelha, cocção bacana, deixa descansar 3, 4 minutos para o sangue É. circular, as fibras se restabelecer. Senão, quando você pega uma picanha, Porque tem prática, às vezes a grelha. carne, o sangue vem Sim. no prato, que se eu você acho pegar um uma erro picanha e grave, grelhar né? ela e de imediato você cortar, automaticamente todo o sangue sai. Olha, eu tô falando muito de carne, porque na verdade eu quero torturar o Lacerda. Porque hoje ele não pôde. A gente até quis trazer aqui uma churrasqueirinha. Elétrica, Mas botava como ele vai aqui. falar do desafio dele, ele trouxe várias coisinhas, mas a carne eu só estou fazendo para perturbar o Lacerda. Torturado. Tô vendo. Isso é bom, isso é bom. E aí você ficou lá quantos anos no Giuseppe Fiquei Grill? 15 anos praticamente. 15 anos. E Isso. aí esse desafio, Lacerda, imagina, comandar 6 cozinhas. Porque assim, não são cozinhas iguais, são totalmente diferentes. Completamente diferente. É a massa que faz na hora, é a pizza que faz na hora. Pizza quadrada, tá?
Lá eles servem a pizza quadrada. Pizza que é romana, incrível. é. Mas eu acho engraçado. Eu para mim, quando eu fui lá, é a Disney, porque... eu não quero japonês, quero picanha. Você fala assim, tá, mas eu quero hoje comer massa. Vai a sua massa. E quando você recebeu esse desafio, porque é diferente você estar ali na frente de uma churrasqueira, Você está na zona de Né? conforto já. que é fácil, você ficou lá 15 anos e de repente você recebeu essa missão. Ser chefe executivo do Giuseppe Square, que está inaugurado há aproximadamente um ano, né? Um ano e 4 meses. É um bebê ainda, Isso. mas muito difícil de entender, porque eu te confesso que eu não ia lá porque eu imaginava uma praça de alimentação. Sim. Só que quando você entra, parece que as portas se abrem do mundo encantado da gastronomia. E é lindo, assim, É lindo, elegante, é lindo. é Sim. bacana, tem um bar no meio maravilhoso. E quando você recebeu esse desafio, como é que foi para você falar, cara, sou capaz de comandar, que é chefe executivo, pode ser um chefe consultor, Sim. que vai lá de vez em quando, que não é o caso dele, além dele ser chefe executivo, ele está lá todos os Todos dias. os dias. Então, você encontra ele nas cozinhas, nessas 6 cozinhas. Como é que foi você aceitar esse desafio? O projeto, o Dr. Marcelo apresentou o projeto lá atrás, há 1 ano e meio mais ou menos, e ele colocou esse desafio na mesa. Fernando, a gente tem um projeto assim, assado, e a gente acredita que vai dar super certo, e eu gostaria muito de contar com você, porque é um desafio, mega desafio, não existe nenhuma outra estrutura dessa no país. Não existe, é não inédito. existe, é um exatamente. projeto inédito no E a Brasil. gente está moldando, modelando, vendo como é que fica, e eu gostaria de saber se você toparia esse desafio. De início, é lógico que é meio espantoso, até por uma questão de você, 6 A restaurantes de um só, logística, um né? lugar gigantesco, a logística complexo, lidar com um monte de gente, e é de tudo é muito complexo. Então, assim, E aí eu falei, vou pensar, vamos ver como é que é, até porque é um desafio. Deve ter ficado sem dormir umas boas noites. Exatamente, eu sou um cara que eu repenso todos os passos, você pensa, repensa, até para você não pisar em falso, para não ser complexo. E depois de 15 anos, como é que você vai decepcionar o teu chefe? Não dá. Depois de andar para... Vamos. Enfim, aí aceita o desafio e fomos para cima. E nisso complexo, depois a gente começou a entender o andamento. Lógico que de início a gente tem toda uma estrutura. Porque lá você tem a Sim. cozinha Iucha, Iucha, Giuseppe Mar, Giuseppe Mar, Giuseppe Italiano, que é italiano, Giuseppe Grill, que é carne. Isso. E o Nolita, o Iucha, Iusha, Nolita, que é japonês, que é japonês. e o Nolita, que é aquela diversão, Laguiole, aqueles sundaes isso. coloridíssimos. A gente trouxe Laguiole, É verdade, levou a gente Laguiole trouxe para lá. o Felipe Apia aqui. Eu vi o podcast. Eu vi, incrível. O Felipe é uma pessoa maravilhosa. É uma maravilhosa. diversão Assim, em pessoa. É uma diversão em O pessoa. lado bom de vocês é o cheiro, que o cheiro também do Nolita que estava aqui, olha, aquele Doce, cheiro de eu sou doce. Como o apaixonado por cheiro doce, disso aqui doce, também. Doce é tudo de bom. Maravilhoso. Lacerda, eu não legal. estou entendendo, se não foi antes de continuar, vamos explicar aqui o que é isso, porque o Lacerda está morrendo. Tá bom. Então, o ceviche de salmão com leite tigre, marinado. Aqui nós temos um palito de melão com parma, tomate confitado e cereja. Lacerda já foi no Um ceviche. sanduíche clássico pra apontar italiano pras que a câmeras. gente representa a gente no Square. Aqui nós temos uma maravilhosa salada de bacalhau. Digo maravilhosa porque eu amo quinoa e amo bacalhau. Então eu digo que é Mais maravilhoso. saudável impossível. Juntar o útil ao agradável. Lasca de bacalhau, levemente grelhada, no grill. Ai, azeite extra ui. virgem. Tem a carne, mas acertou no E bacalhau. muito amor para vocês degustarem. Espero que gostem. Vamos lá com na certeza. câmera de novo para quem está acompanhando o nosso vídeo. É o bacalhau. Uma salada de quinoa. bacalhau com quinoa. Isso. Vem pro lado Aqui nós agora. temos um sanduíche italiano à base isso, de parma, gente. mussarela de búfala e mix de azeitonas e uma pasta de gorgonzola. Subindo, Subindo, devagarzinho, nós temos a câmera aqui. subindo, vai chegando, esse vermelho aqui lindo. Olha Isso. que lindo isso, Aqui nós gente. temos um pirulito de parma com melão, tomate confitado e basilicão. E uma geleiazinha trufada. Aqui Gente, nós... não, quem diz que Fundão. um negocinho desse tem tanta coisa em É, Desse tamaninho, como é que faz tudo para isso? eu chegar esse aqui para lá, para a câmera pegar. Eu vou para frente aqui. Aqui nós temos um ceviche Também com tá leite falando da minha língua, tigre. ceviche. Adoro ceviche, muito bom, saudável, adoro. Um ceviche com leite tigre, clássico do Giuseppe Square também. Tá? Vai por onde, Bibi? Eu vou aqui, né, no bacalhauzinho. Vamos no bacalhau. Vamos ver se esse chefe é bom mesmo. que é, né? Vamos ver essa história. Passo para você. Se tudo que eu ensinei para ele, ele aprendeu. Bom.
Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. É a dupla sertaneja. Ah, que bom. Que bom que você gostou. Tá bom, Lacerda? Uhum. Tá mesmo? Tá. Ah, que bom, graças a Deus. Bacalhau. Bacalhau é sempre bom, né? Eu sou apaixonado por Bacalhau. frutos do mar também. Amo Não, frutos e do mar. o gosto de salgar isso está nesse ponto certo, de Uhum. textura e sabor. Né? Inacreditável. Porque não Maravilhoso. está sem sal e nem com sal. Ele Não. está no ponto exatamente certo. É o gosto, você sente o gosto do bacalhau. Uhum. Gostão aqui agora. Nossa. E aí, quando você resolveu, tomou a decisão, Marcelo, tô dentro. Tô dentro da empreitada. Porque você já tem um histórico da gastronomia italiana, da Isso, culinária. Isso. Lá atrás, quando você ficou 10 anos 10 num anos, restaurante na Tijuca, isso, italianíssimo, né? Italianíssimo, totalmente italianíssimo. Que era o must da Tijuca, o Torino, né? Torino. Mas o bom disso é que eu já tinha o feeling das massas, já tinha todo o histórico, e a gente agregar hoje no Square com massas fresquíssimas, todas artesanais, todas feitas na hora praticamente, porque o cliente, eu quero um conchilho. A gente vai lá, faz o conchilho, leva para a cozinha, vai para a mesa do cliente. Todas as massas frescas. A gente trabalha com massa diariamente, fresquíssimas. Isso é fantástico. Isso me deu um know-how muito grande, porque eu já tinha o conhecimento do italiano, de longos 10 anos, e chegar lá e ter massas frescas, uma diversidade gigantesca, longas, curtas, finas, grossas, foi fantástico. Pois é, como é que um chefe executivo nessa hora, por exemplo, tem 6 pessoas na mesa, imagine 6 pessoas pedindo de cada restaurante. Eu quero Yusha. Eu quero Nolita. Quantos trabalham primeiro? Aí como é que é isso? Como é que Isso é? foi muito complexo no início. A gente teve uma adaptação, mas depois a gente engrenou de uma tal maneira que flui maravilhosamente bem. Porque o cliente, ele não vai no... Não é como se fosse uma praça de alimentação. Não, ele não vai no Ele restaurante, tem um pega o menu prato na e volta. mão, que ele seleciona o que Ele ele tem quer, tudo. de Imagina todas a as gente tá opções. sentado aqui, aí eu quero, não, eu quero o sashimi, eu quero um Uma combinado pizza, eu quero do Yusha. Aí outro fala, eu quero uma pizza calabresa. Aí o outro fala, eu quero um Arroz de rabada. um arroz. Aliás, Marcelo, com esse arroz de rabada é um absurdo. Né? Eu quero um Eu carbonara. quero porque a van incrível. Como é que é incrível. operar A isso e logística. chegar tudo junto, quente, ao mesmo tempo? É uma orquestra. Você tem que literalmente desdobrar para a coisa fluir. É uma orquestra mesmo. Você vai instrumentando e as coisas acontecem. Graças a Deus acontecem. Lógico, no meio do movimento a gente teve movimentos altíssimos, com 1.200, 1.100 pessoas, que isso é gigante, entendeu? No meio do operacional, e graças a Deus está fluindo. Isso é muito satisfatório. Quantas pessoas vocês recebem, em média, no almoço? Hoje, Só para ver o tamanho do seu problema. almoço, hoje a gente tem um executivo muito bacana, então a gente chega em torno de 300, 400 pessoas no 300? almoço. No almoço. 300 a 400 pessoas no almoço. Isso Caramba. diária. Estou dando média. Fim de semana, então, deve Fim de dobrar quase semana isso. é exatamente dobrar. 1.000 pessoas, de sexta a domingo é 1.000 pessoas diária. Você acha, Fernando, que hoje as pessoas nessas relações muito mais humanizadas, as marcas querem saber quem está por trás, né? Você acha que existe o comensal, o cliente, ele quer te ver no salão, ou o serviço em primeiro lugar, ou o conjunto da obra? O conjunto da obra. Acho que para você entregar um bom serviço, um bom atendimento, uma boa comida, é um conjunto. É claro que faz toda a diferença tudo andando em boa performance para você entregar ao cliente final um bom serviço, uma excelente comida, que a gente trabalha com excelente comida. Boa você come em um monte de lugar, excelente você come em pouquíssimos. Então, assim, a gente está num grupo Best For que a gente serve excelentes comidas. Você sabe disso melhor do que eu, você é uma apreciadora. De carnes, então. De carnes também. E acho que isso foi muito bem. Para essas 400 pessoas que vocês recebem em média no horário do almoço, quantas pessoas estão na cozinha trabalhando? Como é que é essa estrutura? Operando. 10 pessoas. Meu Deus. 10 pessoas. 10 para 400. 10 pessoas, para 400. Para Aí 6 tem restaurantes. folgas. Isso, porque a gente tem folgas, aí você tem que intercalar uma pessoa ou outra, mas Caramba. flui isso. É uma produção em série, É uma literalmente. produção em série. Todo dia tem produção, porque é um magazine. A gente não trabalha com uma boutique, a gente trabalha no magazine. São 6 em 1. Então, é uma coisa gigante que a gente produz gigantescamente. Eu achava que Para teria mais abastecer pessoas. gigantescamente. Não, Eu tem mais achava, pessoas, mas tem folgas. Não, então, assim, assim, em média 10 pessoas. em média, 10 eu pessoas. botaria umas 30, 40 pessoas Não, ali. não. Caramba. A gente trabalha com Mais muitas vale pessoas. 10 poderosas do que Fluindo. 50 mais ou poupar, né, menos, pô? claro. Você acha que
Pra lá, pra cá, anda. É. É quase um crossfit diário, né? Mas é literalmente. Eu não vou na academia há 5 anos. Caramba. Literalmente, 5 anos eu não vou na academia. De jeito nenhum. É só panela, frigideira e... E sabia, Lacerda, que ele é o oposto de todos os chefes? Chefe, como é que fala pra gente? Em casa que você cozinha, ele fala delivery. Chefe, você? Hambúrguer, Delivery. batata frita, pizza. Esse chefe, você acredita que ele chega e ele fala, não tenho tempo para nada, eu vivo para cozinhar, inclusive na minha casa. Na minha Você casa. acredita que ele chega em casa todo dia à noite e faz o jantar? Conta isso. Faço jantar. É um dos Uma meus coisa maiores meio até prazeres. romanceada. Eu não né? bebo, graças a Deus não bebo mais. Uhum. E um dos meus maiores prazeres é chegar em casa e me direcionar para o meu fogão, porque tem que ser uma cozinha bacana, um fogão top bacana. Para O você fogão fazer. dele deve falar boa noite, boa tarde, Meu bom fogão, eu dia. tenho o maior prazer do mundo de falar. É um espetáculo, meu fogão, a minha cozinha é a bancada dos meus sonhos. Eu tenho, graças a Deus. É uma cozinha incrível, incrível, incrível. Então, eu chego todo dia, faço jantar, é bacana, me sinto extremamente satisfeito em dar sequência do meu dia. É a sequência do meu dia. Aí eu janto, sento no meu sofá e Como finaliza. gastronômica não dá espaço para um cara desses, né? Exatamente. É, Porque eu você vê gosto, que é o cara, gostoso. ele entende, ele gosta. E ele tem uma coisa que percebe notoriamente, essa paixão que você tem. Porque, de repente, ele poderia falar, não quero estar lá todo dia, fregar para o Marcelo, olha, 3 dias na Posso. semana, eu preciso viver. Mas você vê que essa entrega, esse amor, por quê? Você já veio com essa pegada italiana, foi para o mundo das carnes. Isso. Né? Teve que entender dry age. Vocês, né? Explica o Exato. que é dry age para os nossos ouvintes entenderem. Então, dry age é uma carne que ela vem, a gente tem uma geladeira com certos níveis de temperatura. Calma que não é uma geladeira normal da Consum, da Electrolux, verdade. nada disso. É uma geladeira específica, ela tem certos níveis de temperatura, a carne passa É a por- adega das carnes, É a digamos adega assim. das carnes, exatamente. É um espetáculo. É um... A Disney. É aquela história, metade vem Disney das passada e carnes. metade ao pão do chefe. Aquela que você vai pro E restaurante ela assim, ó. vai para essa geladeira especial, com certo tipo de maturação, 35, 60, 75 dias. E isso ela vai escurecendo a carne, ela vai criando uma capa protetora. E essa carne vai ficando lá, maturando, e realçando o sabor da carne. É claro, quanto mais dia, ela vai sugando a geladeira, ela vai tirando a umidade da carne e a carne mantém o mesmo padrão de sabor, às vezes mais acentuado, né? Sim. Porque ela vai ficando com sabor E aí incrível. a defumação A dela, defumação dela ocorre nesse ciclo que ela está em contato, não, ela está dentro da geladeira, né? né? Normalmente meninas não gostam muito dessa carne, porque Ela ela tem um sabor muito bem forte. acentuado. Ela é muito Popeye, é muito Brutus, entendeu? Maravilhoso. Ela não é Olivia Palito. Mas é bem gostoso, é bem gostoso. É uma carne, assim, excepcional. Para quem gosta de carne como você, Marcos, Não. vai amar. Aí você É foi uma dar... boa experiência. Você saiu, não, você deixou guardadinha a culinária italiana, Isso. foi para as carnes. Isso. E agora você voltou para Disney, Para né? Disney do restaurante. Do- né? de Dos tudo, restaurantes, é a união de A união todas de as todos, marcas. Verdade. Conta pra gente, de todas essas, qual é que você, coração bate forte? Olha, eu vou ser bem sincero do fundo do coração. Eu estou Ninguém tá ouvindo, amando, fica calmo. Estou amando esse projeto, estou amando estar de corpo e alma onde eu estou. O Square é Junta tudo, né? maravilhoso, é verdade. Você tem um mix de tudo, então isso é muito prazeroso. muito. A cozinha que você A mais cozinha. sorri pra ela, né? Que não disfarça, não. Que você olha e fala assim, vem comigo, qual é? Square. Mas delas, Não, das das- especialidades. Das especialidades, hoje eu gosto muito na verdade, eu não trabalhei com francês. A gente tem o lado Laguiole, o mix Laguiole, então eu gosto muito da parte. O bourguignon, das partes francesas, o bourguignon, Gente, ele arroz vai de lá, tá bacalhau. vendo a gente achando o- carne, tudo, é. ceviche, ele vai logo pro Todo filé francês. bourguignon. Mas é uma delícia, incrível, incrível. Eu gosto muito, é bacana. Até porque o restaurante não. Vai, a Lacerda, eu gastronomia deixo em você si, ela pegar te dá mais muitas oportunidades, muitas. E isso é incrível, essa troca, essa fusão de conhecimento é incrível. Fica à vontade, pode Bacalhau degustar. tava uma delícia. Quer mais? Não, isso aí- vou voltar lá daqui a Ah, pouco. vai voltar lá. Mas Esse isso aqui tá sensacional. Isso aqui. Aqueles cardápios que são os É clássicos maravilhoso. de cada casa, que vocês imprimiram, Isso. né, do Giuseppe Square. Então ali você tem, e aparece uma bíblia, né? É, Porque ao mesmo tempo é uma literalmente. Disney, você vai. Vai folheando. Vai folheando, você fala, gente, aí você pensa que vai ficar perdido, não. Porque você fala, pô, do Giuseppe Mara eu quero isso, do outro do Giuseppe Greu eu quero aquilo. Agora, me fala uma coisa, quando esse cardápio que foi montado, todos pensaram juntos os clássicos. Isso, exatamente. Né? Quantos clássicos você tem, em média, em cada cardápio? Só para também ver o tamanho do teu problema. Acredito que devemos ter em torno de 6 a 8 em cada.
O Yusha deve ter mais, porque é japonês. Já a gente tem um leque de opção muito grande. É de 6 a 8. Eu não sei pontuar exatamente, mas é de 6 a 8. E sabe o que eu acho? Porque o grupo Best Fork, ele nunca foi um restaurante... ele sempre foi a grandeza que ele é na qualidade pelo Marcelo Torres. Pelo Dr. Marcelo. Né? O Marcelo, ele nunca teve o chefe tal, o chefe isso. Pelo contrário, ele lançou vários chefes, Lacerda. No Laghioli, que foi o único restaurante do Marcelo que ele queria ter uma cozinha de chefes, que ele queria lançar, Ricardo Lapère, Fera. Pedro de Artagão, Outro. Elias Schran, Espetáculo. todos discípulos da cozinha do Laghioli, muito bem comandada pelo Marcelo Torres, né? Conceituada, melhor dizendo. Inclusive, o Laghioli, ele ganhou uma estrela Michelin já. Deve ser muito mais desafiador ainda você imprimir um cardápio tão clássico, Verdade. de tantos anos de sucesso, Que e ele passaram ser por várias perfeito. mãos, né? É verdade. Né, de chegar exatamente como ele queria. Porque o Marcelo é um cara extremamente exigente, como todo gênio é. E deve ter sido mais difícil ainda. Deve dar um frio na barriga, porque tem que sair igual. Com certeza. O arroz de rabada tem que ser aquele do Laghioli, né, que o Marcelo lançou na alta gastronomia, porque até então pensava em arroz de rabada, não. Marcelo comida trouxe ela para a alta gastronomia. Fez uma releitura, fez um upgrade, né? deu um Aliás, a gente vai upgrade trazer o Marcelo gigantesco. aqui, tá? Ele já me prometeu. Ele é ótimo, ele é sensacional. Vai ser um excelente podcast. Deve ser muito difícil, né? Muito. Você ter a missão de imprimir correta, reproduzir. A reprodução exata. O bom disso é que você tem um desafio que foi lançado já para você há um tempo atrás, porque já existia esses pratos, então Sim. você já tinha esse desafio e aí chega na tua mão, você precisa manter o mesmo padrão de qualidade, com insumos, de apresentação, de entregar isso ao cliente da melhor maneira possível e do padrão de E qualidade. causar essa experiência, causar essa porque o mundo hoje ele vive de boas o experiências, impacto né? é interessantíssimo. Você causar esse impacto para o cliente, entendeu? Não, eu combino o Laghioli Há 10 anos há 10 anos atrás. atrás. Isso me remete memória afetiva. Há 10 anos atrás, e estou comendo hoje exatamente igual. A gente tem feedbacks incríveis de clientes que nos dão esse feedback e que é Que fantástico. sempre frequentaram as casas. Exatamente, por isso. E é fantástico, cara. Incrível. Continua a mesma coisa, com padrão de qualidade igual. Parabéns. Enfim, Isso é barato. Isso é muito bacana. O Gajos de Ouro, né? Que a gente tem o exemplo que todos se juntaram para manter a Que eram mães tradição. antiquários. Para manter a tradição e repetiram os pratos e tiveram esse feedback dos clientes, né? Que às vezes, por circunstâncias da vida, da rotina... Dá uma desandadinha. Dá uma desandadinha, né? às vezes até muda. Por exemplo, o centro do Rio de Janeiro não é mais o Não que é mais era o no que era, passado. exatamente. Então tem uma lógica de ter um restaurante desse alto padrão, infelizmente num patrimônio, né? No manto e tudo mais, local que está até um pouco, o entorno um pouco abandonado, mas é em função das circunstâncias do centro do Rio de Janeiro, que não tem mais tanta frequência assim de público, mas você encontrar, né? Quem nunca ia no restaurante, ia em algum lugar para se alimentar e fechou, você tem aquela memória afetiva, nossa, aquela comida assim, quando reencontra para o cliente deve ser algo maravilhoso. É né? fantástico, porque a comida ela te remete a prazeres, a lembranças fantásticas. Isso é muito gostoso, muito E gostoso. por falar em lembrança e prazeres, a gente perguntou antes de começar o programa, qual é o seu prato predileto? Aí ele falou da minha mãe, porque ele foi criado na roça. Verdade. Só isso. Marcelo pegou o cara certo. Isso E ele falou frango assado com salada de Ai, maionese. ai, 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 ui, ui, ui. Você já verdade. falou logo, bota a farofa dentro do Bota frango. farofa dentro. Dentro é incrível. Então, essa é a lembrança que eu tenho da comida da minha mãe é mais incrível. Você mais esperava poderosa. que tudo isso, você planejou isso na sua vida, você sabia, e você chegou onde você queria? Essas coisas estavam nos seus planos, essa ascensão na gastronomia, ou a vida foi te levando? Na verdade é o seguinte, acho que a gente é o fruto dos meios. Você planta uma boa semente, você vai colher ótimos frutos. Exatamente. Não tem por que você plantar uma A semente gente ruim. colhe o que a gente planta. A gente colhe o que a gente planta. Eu sempre, ao longo da minha trajetória profissional, sempre procurei me cercar de coisas boas, de pessoas do bem, de não fazer o mal a ninguém, etc, etc, etc. Enfim, então, assim, a minha carreira é pautada em cima do bom serviço, do bom atendimento, das boas performances. Comida tem que ter bom caráter, Tem né? bom caráter. Acho que é fundamental. Então, eu não deixei a vida me levar, não. Às vezes a vida te leva para um caminho, você traz ela de volta, alinha ela e vamos para cá, que é melhor. Coloca no prumo. No prumo e vamos seguir. E foi mais ou menos esse o segmento.
Olha, eu não como pão, mas esse negócio tá me olhando. Isso tá muito bom, Bibi. Eu não tô curtindo isso, não. Vai, Bibi. vai. Tá bem, tá Vai, bem. Você me vai. convenceu. Peraí. Gente, Isso. tá lindo. Isso. É fitness, Tá, é búfala. Tarde, bate-papo. Por isso que eu peguei aqui um ou outro. Pode continuar, assim, tá... É búfala, É palma. maravilhoso, maravilhoso. Pode Agora, uma confissão. Nunca comi na minha vida. Ceviche. Vamos para a estreia. Vem cá, a câmera em cima dele, pelo amor de Deus. Eu preciso ver essa Aqui, ó. cena. Já tá lá. Vamos nessa. Primeiro, antes de tudo, explica um pouco, que dá até pena, né? Uma florzinha, uma pétalazinha É uma em pétalazinha de cima. rosa, é comestível, pode comer sem nenhum problema. Lindo, lindo, né? Fecha aqui, isso. Vou mostrar a pétala aqui também, mas se eu virar aqui... Eu já ia falar com leite de tigre. De onça, mas é de tigre. Não é de tigre. onça. Não, é de onça. Essa pétala. É. Detalhezinho, tá vendo? Eu conversei com o chefe antes. Chefe de cozinha vem, bota aqui em cima assim, ó. A pétala fica. A minha não fica, não. Ó. A Agora sua, ficou. meu almoço vai ficar até amanhã pra É. colocar. Vamos lá. Se você gosta. Tá, seu veredito. Oi. Tá bom? Gostou? Tá bom. Ah, que bom. Ceviche é bem leve, né? É uma comida bem leve. Não, e os temperozinhos também dão É, a um ar da fusão, graça. tá numa E infusãozinha faz legal. toda a diferença, né? O corte do ceviche, do Isso, peixe, né? exatamente. O marinadozinho fica bem interessante. Hum. Eu, particularmente, Maravilhoso. como amo coco, sou apaixonado por coco, e qualquer coisa que vai coco eu como, Sim, eu o maior vou ver prazer aqui do no- mundo. Coco é tudo de bom. A moqueca com... É incrível, incrível. Eu vou muito a Guaratiba comer lá num restaurante, não vou falar o nome, enfim. Mas, cara, amo. Lá dele tem uma moqueca de cavaca. Incrível, incrível, incrível. Cara. E Lá em Pedra de e Guaratiba, qualquer tem tia é muito- bom. Tia Maria, tia Palmira, tia Joana, É, tia todas as Cláudia, tias, tia Beth. Tropicana. É tia pra tudo quanto é lado. É verdade, é incrível. E, pra gente fechar, seria uma sobremesa, digamos assim, porque tem um doce Tem ali. um doce, mais ou menos isso. É uma sobremesinha cítrica. Um agridoce. É um agridoce. Vamos lá. Tá trufado. Ai, você não tinha provado. Esse tá maravilhoso Não. com melão. Vamos lá. Tem um com redução de balsâmico e tem um com geleia de pimenta. Virou. É uma explosão de sabores. Isso. Aí você vê como é que a gente fala o tempo inteiro no Gastronodicas. Como as coisas que parecem ser improváveis ficam tão prováveis, Sim. inclusive literalmente. E você que você viu, você estava 10 Provando. anos, veio da roça, Isso. que ele foi criado na roça. Verdade. E olha onde é que o cara veio parar. No restaurante de um grupo que é qualificado como servir alta gastronomia. Sim. Era assim que era no Laguiole, assim continua sendo no Giuseppe Mar. Giuseppe Mar, o dele, Lacerda, você tem que ir lá. Porque também tem uma bancada com peixes. No Giuseppe Square me atrai muito, porque eu adoro coisa saudável. Ele tem uma bancada como se fosse uma quitanda, É lindo, que tem lindo. alface, couve-flor. Você vai pegando tudo na hora para ela preparar as saladas. Que maravilhoso. É verdade. O teu trabalho de estar na gestão das 6 cozinhas, o pré-preparo, vocês chegam lá que horas? 5 da manhã? 7 horas. Da manhã? 7 horas da manhã. Caramba. Todo dia, matinalmente, eu tô lá às 7 horas. 7h10 no máximo. 7 horas, 7h10. Porque deve ser é exaustivo, né? Esse treinamento de equipe para tudo sair alinhado, recebendo 400 pessoas e 800 em média no sábado, e 800 no domingo, no almoço só. Eu acho que quando a gente quer e quando a gente tem amor ao que a gente faz, tudo é viável. Tudo é viável. Só que a entrega tem que ser muito grande. Eu falo Demais. muito, a entrega de excelência. Você viu o Lacerda anteontem, estava aqui sem voz, teve que aparecer Exatamente. com aquela voz de Pato Donald. Pato Donald. Mickey Foi Mouse, era de devidamente, Mickey Mouse. Mickey. foi devidamente anunciado. Ficou 2 minutos no ar e saiu. Mas é aquela entrega que a gente tem da excelência. E eu observo muito isso durante a sua história toda no grupo Best Fork, né? Eu vi o Fernando crescer muito lá dentro. Estou te falando, o Fernando ficava atrás de um vidro manuseando carnes. Exato. As carnes vinham incríveis logo, mas ele era uma figura que a gente olhava. E eu sempre acreditei muito, que o Marcelo sempre falou muito bem dele, exatamente isso, a sutileza que o Fernando tem, a humildade, porque ainda tem essa, humildade é tudo.
né, para você lidar com uma equipe gigantesca, porque você está falando de equipe de cozinha. Equipe, exatamente. Mas se imagina aquela equipe inteira, almoço, jantar, fim de semana. Fim de semana. Então, eu acho que a humildade também, além do amor, a entrega, e você autodidata. Você vê, o cara não precisou estudar, né? Claro, Le Cordon Bleu, ou em qualquer Estácio, lá, a escola de gastronomia, mas foi o seu aprendizado, a sua vontade, o seu exercício, né? Exercitando ali, ó, a gastronomia, todo você dia. Vendo podcast, vídeo, você tem Porque que ver, a famosa né? a famosa ficha técnica, assim, não sou formada em nada, sou formado na Escola da Vida, não sei, aprendi gastronomia italiana, fiquei 10 anos de cara. Porque ele entrou no Best Olha a Fork Escola da Vida aqui. com 25, ou seja, com 15 você já estava na cozinha Exatamente, do Torino. isso. Então, você imagina com 15 anos você ser jogado na gastronomia Literalmente, italiana. né? Literalmente. Vai. Vai, se joga. Diretamente da roça. Literalmente, você vai. É isso aí, o mundo Você te abraça. Você viveu aonde na infância? Eu vivi no Ceará, no interior do Ceará, chamado Guaraciaba do Norte. Guaraciaba. Guaraciaba. Aí, quando fala assim, Hiriutaba, Guaraciaba, Nova incrível. Russa. É verdade. Você pode Nordeste entrar é em qualquer... maravilhoso. É né? incrível. Hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade. Tenho a oportunidade de viajar o Nordeste inteiro. É o estado que eu mais viajo. Todo ano eu faço 3 viagens por ano. 3 ou 4. Todas elas com segmento Nordeste, porque eu amo. Maceió é lindo, Paraíba é incrível, Ceará é lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Vai Nova York? Vai. Vamos para Portugal? Já fui, beleza. Mas Mais assim, nada. vamos para o Ceará. Vamos para o Ceará, vamos para Paraíba. Não, você entra em qualquer lugar, a As maioria. praias da Paraíba, ali, Cabedelo, Areia Vermelha, vê um peixinho na Até hora. a Praia assim, do pô. Futuro, que ali Praia já é do linda, Futuro. em Fortaleza. É lindo, lindo, lindo. Agora- E Fortaleza hoje está com uma gigantesca extensão de orla, Essa linda, semana incrível, saiu o censo. incrível. Fortaleza hoje é a maior capital do Nordeste. E caríssimo, os aluguéis são caríssimos. A população do Nordeste hoje em capital é Fortaleza. É incrível, incrível, incrível. Fortaleza está lindo. A moqueca de lindo. Fortaleza tem uma moqueca que, nossa... Tem a tal da buchada lá também. Buchada, eu amo buchada, amo, Muito bom. amo, de paixão. Você E gosta? também, É muito buchada, gostoso. Não, fava. Aqui é aquela farofa fava. de carne seca, aquela paçoca que eles chamam. Paçoca, exatamente. Que você fica a tarde toda com a colherzinha dentro da paçoca. A Incrível. família da minha esposa é da Paraíba. Quando eu vou pra lá, sabe o que eu faço? Churrasco de carne de sol. Incrível. Amo. Paraíba é referência Foi de lá que eu sol, conheci o referência. Baião de Churrasco, Dois. referência. Foi lá no É Ceará que eu maravilhoso. comi pela primeira Comeu? vez o Baião Gostou? de Dois. Minha secretária em casa faz o melhor Baião de Dois. Gostou? Dois é gostou? maravilhoso. Amo. A gente Semana tem, passada ela a gente fez. tem o poder, a gente vive num país gigantesco, uma quilometragem gigante, e a gente Tapioca. tem em todos os estados uma comida típica diferente. Cara, é incrível o poder que a comida te transforma, o Sim. poder que a comida te leva, o poder que a gastronomia E que ela te é coloca capaz culturalmente de, no mapa do exatamente, mundo, do né? mundo. Sim. A gente tem os melhores insumos, a gente tem os melhores produtos para trabalhar, a gente está num país onde a gente tem tudo do bom e do melhor. E a gente é referência para o mundo, né? A gente é referência em alimento, a gente é referência em insumo, a gente é referência em qualidade. É fantástico, fantástico. E aí você vê que o talento é fundamental, não adianta só você gostar. Uhum. Fernando é um chefe talentoso que se virou nos 30 Obrigado. e conseguiu aprender no seu dia a dia, aí nesses 25 anos 25 de profissão. anos, exato. E ele pode falar com toda a propriedade, eu realmente sou o cara. Obrigado, obrigado. Fernando, que Você- prazer ter você Prazer aqui, todo cara. meu. Obrigado. Prazer demais ter você aqui, Fernando. E é um exemplo mesmo para as pessoas verem. Você veio lá da roça, veio do interior do Ceará. Isso. Olha onde é que você chegou, comandando Verdade, 6 cozinhas. E eu acho que tudo é provável quando a gente desenvolve o quê? Metas. Metas, Metas na exatamente, vida. metas. Imagina, A minha gratidão. meta, por exemplo, é de terminar o programa e fazer o Lacerda comer tudo isso aqui Tudo isso agora. aqui. Isso é a coisa mais Não, fácil, a você minha- é educado, Não, né, Bibi? a minha meta é ele fazer um churrasco para mim. Ótimo. Ele só isso é fala deixado. aqui na redação desse churrasco Desse e churrasco. nunca faz o churrasco. E você Fui cobrado cobra essa- isso de Eu fui praticamente cobrado que essa diária. semana, teve mais 2 pessoas aqui nessa redação. Acho Bibi. melhor a gente fazer uma reunião com a direção do Grupo Band, que não está legal. Inclusive, a direção me cobrou, Bibi. Fernando, você é aspiracional. Obrigada pela sua participação. Obrigado a você. Papai, você foi incrível. Nossa, maravilha. Gratidão por tudo. Foi incrível a experiência Isso é aqui. só uma pílulazinha do que o Gastronodicas é sempre. Incrível. Essa mostra grátis que a gente dá de tudo que vocês podem ver aí fora, essas histórias que a gente conta aqui. E agora, quando vocês forem no Giuseppe Square, já sabem que Já é sabe, o com Fernando certeza. Ribeiro, Maravilha. nosso chefe executivo do grupo Best Fork.
e no caso do Giuseppe Square, a Disney da comida. A Disney da comida. Obrigado a Fala, você, Fernando. o Marcos, e gratidão. E só tenho a agradecer infinitamente. Obrigado mesmo, tá? É isso, a gente agradece. Semana que Adorei vem estar tem com mais, você. Bibi? Tem mais semana que vem. E eu e Marcos Lacerda esperamos vocês no Gastronodicas até sexta-feira que vem. Tchau, tchau. Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.